Maurício Melo está conosco aqui na bancada. Agradeço muito a sua presença. É uma pessoa que esteve lá, que pesquisa sobre o assunto e que traz uma visão até um pouco diferente de quem pesquisa com mais profundidade, traz uma vivência também, né, Maurício? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço primeiro pelo espaço aqui. Uma das coisas que eu aprendi quando estive na Palestina é que a melhor forma de o mundo ajudar a Palestina é ampliando as vozes deles. Eles não conseguem chegar no Ocidente. As informações que eles querem passar acabam que são, por vários motivos, ceifadas ou diminuídas, ou são vítimas do preconceito, que acaba que a grande mídia do Ocidente não dá espaço para essas falas. A gente vem acompanhando o que a imprensa internacional ocidental vem trazendo sobre, e eu tenho acompanhado há semanas, e assim, é angustiante acompanhar, mas eu acho necessário, vários jornalistas lá da região mesmo, da Cisjordânia, da Palestina, que estão em Gaza acompanhando. E aí são vídeos, são fotos, mostrando coisas que a imprensa, as TVs não vem mostrando. Elas mostram muito bombardeio, mostram muito o lado de Israel, e o outro lado não tem sido mostrado da mesma forma, com a mesma amplitude. Inclusive, essa é uma questão que tem mudado nos últimos anos, né? Então, em 2019, quando eu estive lá, eu me deparei com uma realidade cultural, estilística, completamente diferente do que eu esperava, inclusive. Eu fiquei 10 dias hospedado num campo de refugiados, em Belém, né? E eu esperava uma coisa, cheguei lá e era outra coisa. É claro que a estrutura de um campo de refugiado nunca é exatamente de um bairro, porque imagine, é um campo de refugiado que existe há 75 anos. Quando eles foram retirados das terras onde estavam, os palestinos que estavam do lado onde hoje é considerado Israel, eles foram forçados a ir para o lado da Cisjordânia, e a ONU conseguiu ou providenciou um território em que eles pudessem construir suas casas e tal. Então são 70 anos de campos de refugiados que tem ali, e são centenas de campos de refugiados que formam bairros hoje, mas com estrutura ainda hoje diferente da estrutura que Israel permite aos colonos judeus instalarem lá. Então, como por se fosse exemplo, meio improvisado ainda, não, né? Enfim, improvisado, mas é diferente, não é improvisado. São construções de tijolos, tudo certinho, mas ele é sistematicamente diferente no sentido de que, por exemplo, uma casa de um colono recebe água encanada todos os dias. O vizinho dele, que é uma casa palestina, só recebe água uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Veja, não é que a infraestrutura é inadequada, é que a infraestrutura foi produzida para excluir, para criar esse apartheid. A casa palestina tem menos água do que a casa ao lado, que é de um colono. E o que você chegou e tinha de visão, que você acabou de dizer, que pensava que ia encontrar uma coisa, encontrou outra, o que é que você tinha de visão que desfez totalmente quando você chegou lá, principalmente também, como a gente comentava há pouco, pelo preconceito e pelo que chega pra gente aqui no Ocidente? É isso. Sim, Richelle, a gente antes de ir, eu tentei fazer uma pesquisa, né? Acho que todos no meu grupo fizemos, tentamos entender como é que funciona ali a Palestina, e ainda assim a gente chegou lá e se deparou com as coisas que a gente não esperava. Então eu particularmente achei que ia haver muito mais pessoas religiosas e muçulmanas, e muito mais pessoas mulheres principalmente, usando roupas com túnica ou com véu na cabeça, né, cobrindo o cabelo. E cheguei lá, vi essas mulheres, mas vi também mulheres de calça jeans, de calça jeans colada, de cabelo solto, ou seja, não chega essa informação pra gente facilmente, né? E outra informação, por exemplo, em Belém, na cidade em que eu fiquei, é uma cidade que tem uma grande população cristã. É a cidade que Jesus nasceu, é a cidade onde tem agora a Igreja da Natividade, que fizeram no lugar onde supostamente era o celeiro onde Cristo nasceu. Então é uma cidade que vive o cristianismo de maneira muito, muito, muito forte, né? Belém, por exemplo. Como toda a Palestina é muito pequena, o território da Palestina, a Cisjordânia, mais o que é considerado Israel hoje, ela não é do tamanho do Espírito Santo, por exemplo, que é um dos nossos menores estados no Brasil, né? Então é muito pequeno. Então eu fiz viagem por várias cidades nesses 10 dias e pude ver muitas realidades. Inclusive fui para o deserto, conheci o povo nômade, os beduínos, né? O fato é que a nossa mídia brasileira,
ela é muito pautada na visão eurocentrada e na visão estadunidense das coisas, né? Então tem um pesquisador, tem um autor que chama Eduardo Said, é palestino, e ele cunhou um termo que chama orientalismo, em que tudo que é, resumindo aqui de maneira grosseira, mas tudo que não é ocidental, tudo que não é estadunidense ou parisiense, francês, inglês, é oriental. Inclusive, nesses termos, o Brasil é oriental, né? E tudo que não é ocidental, tudo que é oriental, tudo que parte para esse orientalismo é selvagem, é estranho, enfim, é menor, né? Menos importante. Então, esse preconceito, ele facilita muito para a mídia, na hora que ela quer tratar do Oriente, ela se baseia nesse estereótipo e não precisa explicar muita coisa. Então, se vai tratar palestinos contra israelenses, os israelenses são basicamente europeus, porque são poucos os israelenses que nasceram em Israel, né? A grande maioria está indo para lá. Ainda hoje são judeus que vão para Israel. Então, você chega lá e pergunta: onde você é? Sou do Brooklyn, nos Estados Unidos, né? De Nova York. Eu sou francês, sou belga. As pessoas, os israelenses, são, em tese, ou enfim, em grande parte, eles são europeus. Você está vestindo uma camisa, para quem está acompanhando a transmissão nossa, né, em vídeo, com a Palestina livre, né, liberte, né? Agora, existe um movimento aqui, né, em João Pessoa, existe um movimento na Paraíba nesse sentido. Você faz parte desse movimento. Você falou sobre dar voz, né? Isso. Olha só, aqui na Paraíba nós não temos um movimento organizado para isso, né? Em Recife, por exemplo, existe uma comunidade árabe que se uniu à comunidade muçulmana, que se uniu à comunidade dos direitos humanos, e eles formam um conjunto que tem atividades frequentes. Aqui na Paraíba não é o nosso caso, a gente não tem. Mas ainda assim, e aí eu me coloco não como ativista da Palestina, eu me coloco como ativista dos direitos humanos. Sim. Né? E essa discussão se tornou imperativa. Eu não consigo discutir outras coisas sem pensar que 10.100 pessoas foram assassinadas em Gaza. A gente não está falando, por exemplo, já morreu mais gente em Gaza do que nesse mês, do que em 2 anos da guerra da Ucrânia. E na guerra da Ucrânia tem 2 exércitos combatendo, um de um lado e outro de outro. No caso de Gaza, são mulheres, crianças, são adultos que não são militares. No máximo, pessoas atirando pedras contra tanques. É isso. E você falou aí da ação do Hamas, né? A ação do Hamas, que 200 sequestrados, 1.000 e poucas pessoas que teriam sido mortas, né? Na ação do Hamas. Isso aconteceu no primeiro e no segundo dia. Os outros 29 dias desse massacre, foi morrendo gente em Gaza todos os dias. Sim. Todos os dias. E para não achar que essa ação é contra o Hamas, porque existe a guerra de Israel contra o Hamas. Morreram 300 pessoas nas 2 últimas semanas na Cisjordânia, onde não existe Hamas. Mas está tendo ocupação também do exército israelense. Está tendo ocupação, está tendo demolição de casas. Eles estão demolindo, eles estão atacando campos de refugiados. As pessoas estão indo para o trabalho, estão indo para a escola, lá na Cisjordânia, ou tentando, né? E os soldados estão fazendo isso. Então, não é uma guerra contra o Hamas. Não é uma guerra, é uma guerra. Inclusive, não faz sentido bombardear o lugar em que supostamente tem 200 reféns. E foi o que aconteceu quando houve o bombardeio ao hospital. É porque os integrantes do Hamas estariam em túneis no subsolo. Quando houve bombardeio a ambulâncias que estavam levando pessoas extremamente feridas para serem operadas e socorridas no Egito, é porque haveriam integrantes do Hamas nas ambulâncias. Então, bombardeia, mata todo mundo. É isso. Quando houve bombardeios a escolas, e lembrando que todos esses ambientes, que a gente está falando de uma ambulância que integra uma unidade de saúde, de escolas, segundo tratados internacionais, são ambientes que não devem ser bombardeados ou invadidos ou atacados, mesmo durante guerra. E por isso que Israel vem sendo apontado como tendo cometido crime de guerra. E há uma insistência entre representantes do governo israelense falando: não, mas tinha integrantes do Hamas lá e a gente precisa eliminar para salvar o povo israelense. E aí o que se vê é uma situação um tantinho diferente. Sim. Dessas versões, né? Não, e pior, sempre que
sempre que os reféns que foram levados pelo Hamas são libertos, e eles têm sido libertos meio que sistematicamente, de tempos em tempos, né? Cada vez que os reféns falam, fica pior para Israel. Porque os reféns chegam e falam: fomos bem tratados, fomos bem alimentados, a senhora passou mal, trouxeram remédio e tal. Então, veja, em Gaza é uma situação que não tem água para as pessoas, porque Israel fechou tudo, não tem água, não tem comida, né? Não tem mais nada lá. E ainda assim os reféns estão sendo bem tratados. E a outra refém disse que viu outros reféns sendo fuzilados, sendo metralhados. E aí o repórter perguntou para ela: isso estou falando da mídia de Israel, né? Não é nem de Gaza, nem da Palestina, nem do Hamas, de Israel. E a refém diz: não, eu vi porque os soldados de Israel apareceram para, em tese, resgatar a gente e trocaram um tiro. E eles metralharam todos. Então mataram sequestradores e reféns. Então, se a gente pensa que 1.400 pessoas morreram naqueles 2 primeiros dias e fica sabendo dessas informações através dos reféns israelenses, veja, é capaz que reduz ainda mais o número de vítimas do Hamas, digamos assim, né? E aumenta o número de vítimas do próprio Estado de Israel. Quando a gente fala sobre a comoção das pessoas, eu falo a comoção aqui no Brasil, aqui na Paraíba, foi divulgada uma notícia falsa, horrível, de que lá nos primeiros dias, né, quase um mês atrás, de que 40 crianças teriam sido decapitadas pelo Hamas. E era notícia falsa. Sim. Houve uma comoção enorme no Brasil, várias pessoas falando sobre isso. E aí, milhares de crianças estão sendo mortas pelo exército israelense em Gaza. A comoção não existe. Pois é, o orientalismo. As mesmas pessoas que ficaram ali, né, comovidas demais. E eu falo de pessoas que eu vi ficarem comovidas, pessoas mais próximas. Eu não vi a mesma comoção quando são crianças lá de Gaza que estão sendo mortas, sabe? Sim. E aí, vou aproveitar uma deixa do que você falou logo no início, dizendo: olha, a gente tá aqui do dia 7 para cá, quando começou. O dia 7 é um marco desse momento, porque, e aí a minha pesquisa, a pesquisa que eu venho fazendo é um pouco nesse sentido, de analisar o que é publicado sobre a Palestina no Brasil e quando, né? Então, a Palestina só é alvo ou só vira pauta no Brasil quando ataca Israel. Então, uma semana antes do ataque do Hamas, palestinos foram assassinados por Israel, dentro e fora de Gaza. Casas foram demolidas, crianças foram presas durante a noite em casa, porque, enfim, eu chamo isso de sequestro, e lá é uma prática comum. Para Israel, a maioridade penal do palestino, não do israelense, mas do palestino, é aos 12 anos. Então tem presídios cheios de crianças para Israel, crianças palestinas, né? Sendo acusadas de crimes. Às vezes não tem nem acusação. Eles são levados para averiguação. Mesmo. Averiguação eles chamam. Averiguação de quê? Não, a gente está averiguando aqui a situação e no fim das contas a criança pode passar um mês, um ano, sem que seja feita a acusação formal contra ela. Então não há nem como um advogado ir lá defender. Defender de quê? Qual foi a acusação? Não há como saber. E mais, ela é levada, ela é sequestrada para Israel, para ficar no presídio em Israel. O advogado muitas vezes não consegue entrar em Israel para defender essa criança. Demais, né? Nossa, é um sistema todo feito para segregar e enfim. Você estava falando sobre pessoas. Não haver um movimento organizado de militância pró-Palestina, mas vem acontecendo manifestações. Dentro da universidade já aconteceram, sim. Dentro da UFPB aconteceram algumas nas semanas, né, passadas, durante esse mês, e hoje vai ter uma no centro da cidade, às 4h30 da tarde. Na verdade, deixa eu me corrigir então, né? Não existe historicamente essa reunião de pessoas em prol da Palestina, mas depois disso que tem acontecido nas últimas semanas, uma série de entidades resolveu se unir. Eu, enfim, não estou como entidade, estou como militante, digamos assim, dos direitos humanos, mas somos cerca de 18 entidades que assinam o manifesto, que vai ser lançado hoje à tarde, lá na Lagoa, às 4h30 da tarde, né, nessa manifestação. Somos 18 entidades, entre sindicatos, movimentos sociais, e, enfim... A partidos políticos também participando. A partidos políticos também. Os progressistas quiseram encampar, na verdade é aberto a quem quiser participar. E esse documento, né, simbólico, sim, que vai ser assinado, vai ser encaminhado para alguma entidade? A gente pretende enviar para os nossos representantes, senadores, deputados, prefeito, governador, mas também mandar para o Itamaraty.
Certo. Porque a outra forma que nós vemos, e aí isso é acordo no grupo, né? E também vem sendo acordo nos outros grupos de outros estados e até em outros países, é que uma forma de pressionar a Israel a parar com essa violência, a parar com esse massacre, é fechar a conversa diplomática, é mandar o embaixador embora do país. Então, a gente está nessa construção e vai mandar para o Itamaraty, vai tentar fazer um abaixo-assinado para mostrar a nossa insatisfação com a presença desse embaixador que não só não ajuda, como está aqui para defender interesses de um Estado terrorista. E provavelmente é um movimento que está acontecendo não só aqui, né? Isso é mundial. Sim. E talvez possa ser pressionar ou sensibilizar, né? As pessoas que estão realizando esse tipo de ataque por lá. Ô Maurício, eu queria perguntar, você como jornalista, né, que esteve, você falou muito sobre a sua visão, né, como visitante e tal, Sim. E como jornalista, porque o jornalista sempre é jornalista, né? Você, pesquisador, me fala assim, o que é que você produziu pós-viagem, né? Sim. Olha, eu escrevi alguns artigos que foram publicados no Jornal União, inclusive, né? Produzi alguns mini documentários que estão no canal do YouTube, que é YouTube, enfim, se procurar M Melo 8, se procurar Maurício Melo e Palestina, certamente vai achar. Inclusive, isso certamente garantirá que eu nunca mais consiga entrar na Palestina, porque é o tipo de coisa que eles fazem lá no aeroporto, o tipo de pesquisa. Vão verificar, né? Mas escrevi um livro, um capítulo de um livro, com outras pessoas que fizeram o mesmo tour que eu. A gente escreveu, legal, cada um a sua visão, cada um o que achou que deveria, né? Dessa viagem, então transformou em produto. Mas, Richelle, uma coisa que eu tenho pensado sobre, e a gente, na mídia, muita gente compra pronto esses discursos israelenses e adora pegar, por exemplo, o ataque do Hamas para justificar que, olha, não tem como justificar isso, tem que acabar o Hamas e tal, não sei o quê. Jornalistas, nós temos no nosso código de ética a defesa dos direitos humanos. Independente de quem está morrendo ou de quem está matando, nós temos que ser contra uma matança. Exatamente. Nós temos que ser, por profissão, pelo nosso código de ética, contra a matança. Então, se um exército está matando, já matou 10.100 e tantas pessoas, sendo dessas 4.000 e tantas crianças, não importa quem está certo ou quem está errado. Exatamente. A discussão sobre quem tem direito à terra, quem não tem, isso é muito menor do que parar esse massacre. Nós temos que parar o massacre. E a forma, não sei como é que se faz isso, estamos tentando através de manifestações, sensibilizações dos governos. Espero que o governo brasileiro comece a ter uma visão mais crítica sobre isso. Já é crítica até certo ponto, mas acho que tem que ser mais, e acho que o ponto central é de mandar o embaixador embora. O embaixador do Israel está no Brasil e faz chacota de nós. Ele está nas redes sociais fazendo postagens com a extrema-direita do Brasil e fazendo piadas não só com as nossas manifestações, mas com as mortes de Gaza e da Palestina. Então, isso por si só já seria inaceitável. Sim. Sabe? Sim. Já deveria ser inaceitável. E faz parte de uma onda de desumanização das vítimas lá da Palestina. É isso. Tem havido uma comparação com cachorros, com comparação com outros animais. Com bonecos. Isso é boneco e tal. A gente tá vendo ao vivo, amigo, não é boneco. Exato. Olha, Exato, é muito grave, se você que está realmente ouvindo essa entrevista, né? A gente está falando com Maurício Melo, que é jornalista. Ele esteve lá em 2019, né, em Jerusalém. Jerusalém, em Belém, e produziu alguns documentários. O canal no YouTube dele, eu já encontrei aqui, inclusive tem vídeos, viu, que ele produziu aqui, que tem mais de 50 mil acessos e tudo mais. O canal é o @mmelo, né, 2 M de Maria, mmelo. No YouTube você encontra o canal do Maurício Melo e tem vários vídeos aí da visão de uma pessoa do Ocidente lá, né, que esteve lá e registrou alguns documentários. A gente quer agradecer muito a sua vinda aqui ao estúdio, Maurício, para contar para os nossos ouvintes, para conversar conosco um bocadinho sobre esse assunto tão importante, né, e chamar as pessoas que nos escutam para refletirem sobre esse assunto e para defenderem os humanos que estão sofrendo e que são muitos. São muitas crianças, são muitas mulheres,
São muitas pessoas que não têm a ver com qualquer conflito, que não estão envolvidas com qualquer questão política e sendo vítimas disso, morrendo e que perdendo... estão presas lá, né? Presas. Porque elas não têm para onde ir, né? E elas estão presas, elas não podem sair de Gaza. Para que elas saiam também. Isso. Os brasileiros, inclusive brasileiros que moram lá, estão há semanas esperando autorização. Várias outras pessoas tiveram autorização e hoje eles receberam uma mensagem de que amanhã serão liberados. Mas eles estão há semanas esperando para poder sair. Já ficaram numa escola, já ficaram numa casa, estão lá esperando para poder sair pelo Egito. Tem avião do Brasil lá no Egito há muitos dias esperando para trazer esses brasileiros e só esperam autorização de Israel para poderem sair e voltar para cá. Muito obrigada e a gente espera realmente trazer notícias, né, de que essas manifestações que acontecem pelo mundo inteiro, com milhões de pessoas lutando para a defesa dos direitos humanos, que valham, que sejam ouvidas finalmente. Obrigada.